Inciso terceiro. Não ofereça risco à segurança pública. Capítulo terceiro. De instalação de mobiliário urbano. Seção primeira. Disposições gerais. Artigo 59. Mobiliário urbano é o equipamento de uso coletivo instalado em logradouro público com o fim de atender a uma utilidade ou a um conforto públicos. Parágrafo único. O mobiliário urbano poderá ser: inciso 1º. Em relação ao espaço que utilizará para sua instalação. Alínea A. Superficial, aquele que estiver apoiado diretamente no solo. Alínea B. Aéreo, aquele que estiver suspenso sobre o solo. Alínea C. Subterrâneo, aquele que estiver instalado no subsolo. Alínea D. Misto, aquele que utilizar mais de uma das categorias anteriores. Inciso 2º. Em relação à sua instalação. Alínea A. Fixo, aquele que depende, para sua remoção, de ser carregado ou rebocado por outro equipamento ou veículo. Alínea B. Móvel, aquele que, para ser removido, depende exclusivamente de tração própria ou aquele não fixado ao solo e de fácil remoção diária. Artigo 60. A instalação de mobiliário urbano em logradouro público depende de prévio licenciamento, em processo a ser definido no regulamento deste Código. Parágrafo único. Em caso de mobiliário urbano considerado pelo regulamento deste Código como de risco para a segurança pública, será exigida, em termos a serem definidos no mesmo regulamento, documentação complementar, podendo ser estabelecido ritual específico para a renovação do respectivo documento de licenciamento. Artigo 61. O mobiliário urbano pertencerá a um elenco de tipos e obedecerá a padrões definidos pelo Executivo, exceto aquele de caráter artístico, como escultura ou obelisco. Parágrafo 1º. A definição dos tipos e dos padrões será feita pelos órgãos responsáveis pela gestão urbana, ambiental, cultural e de trânsito, que observarão critérios técnicos e especificarão para cada tipo e para cada padrão as seguintes condições, dentre outras. Inciso 1º. Dimensão. Inciso 2º. Formato. Inciso 3º. Cor. Inciso 4º. Material. Inciso 5º. Tempo de permanência. Inciso 6º. Horário de instalação, substituição ou remoção. Inciso 7º. Posicionamento no logradouro público, especialmente em relação a outro mobiliário urbano. Parágrafo 2º. O Executivo poderá adotar diferentes padrões para cada tipo de mobiliário urbano, podendo acoplar 2 ou mais tipos, bem como poderá adotar padrões distintos para cada área do município. Parágrafo 3º. Poderá ser vedada, nos termos do regulamento deste Código, a instalação de qualquer tipo de mobiliário urbano em área específica do município. Parágrafo 4º. A localização e o desenho do mobiliário urbano deverão ser definidos de forma a evitar danos ou conflitos com a arborização urbana. Artigo 62. Em quarteirão fechado e em praça, a instalação de mobiliário urbano será submetida à aprovação prévia dos órgãos competentes. Parágrafo único. A regra do caput aplica-se, por extensão, ao parque e área verde. Artigo 63. Em via pública, somente poderá ser autorizada a instalação de mobiliário urbano quando: inciso 1º. Tecnicamente não for possível ou conveniente sua instalação em passeio.
Inciso 2º. Tratar-se de palanque, palco, arquibancada ou similar, desde que destinados à utilização em evento licenciado e que não impeçam o trânsito de pedestre. Inciso 3º. Tratar-se de mobiliário urbano destinado à utilização em feira ou evento regularmente licenciado. Inciso 4º. Tratar-se de fechamento de quarteirão, visando a reorganização do sistema de circulação e a criação de áreas verdes e de lazer. Artigo 64. A instalação de mobiliário urbano no passeio. Inciso 1º. Deixará livre a faixa reservada a trânsito de pedestre. Inciso 2º. Respeitará as áreas de embarque e desembarque de transporte coletivo. Inciso 3º. Manterá distância mínima de 5,00 metros, 5 metros, da esquina, contados a partir do alinhamento dos lotes, quando se tratar de mobiliário urbano que prejudique a visibilidade de pedestres e de condutores de veículos. Inciso 4º. Respeitará os seguintes limites máximos. Alínea A. Com relação à ocupação no sentido longitudinal do passeio, 30% do comprimento da faixa de passeio destinada a este fim em cada atestada da quadra respectiva, excetuados deste limite os abrigos de ônibus. Alínea B. Com relação à ocupação no sentido transversal do passeio, 40% da largura do passeio. Parágrafo único. Revogado. Artigo 65. O mobiliário urbano instalado em logradouro público estará sujeito ao pagamento de preço público, conforme dispuser regulamento. Artigo 66. É vedada a instalação em logradouro público de mobiliário urbano destinado a: Inciso 1º. Abrir portão eletrônico de garagem. Inciso 2º. Obstruir o estacionamento de veículos sobre o passeio. Inciso 3º. Proteger contra veículo. Artigo 67. É vedada a instalação de mobiliário urbano em local em que tal mobiliário prejudique a segurança ou o trânsito de veículo ou pedestre ou comprometa a estética da cidade. Artigo 68. É vedada a instalação de mobiliário urbano em posição em que tal mobiliário interfira na visibilidade de bem tombado. Parágrafo 1º. O órgão responsável pela gestão cultural deverá estabelecer a altura e a distância que cada tipo de mobiliário urbano deverá ter em relação a cada bem tombado, de forma a não comprometer sua visibilidade. Parágrafo 2º. Enquanto o órgão referido no parágrafo 1º deste artigo não definir a altura e a distância de cada mobiliário em relação a algum bem tombado, poderá ser expedido documento de licenciamento para sua instalação, desde que se respeitem a distância mínima de 10,00 metros, 10 metros, e a altura máxima de 3,00 metros, 3 metros, que prevalecerão pelo prazo de vigência do mesmo. Artigo 69. Revogado. Artigo 70. O Executivo poderá delegar a terceiros e conceder, mediante licitação, a instalação de mobiliário urbano de interesse público, definindo-se no edital correspondente as condições de contraprestação. Artigo 71. O mobiliário urbano que constituir engenho de publicidade e aquele em que for acrescida a publicidade deverão respeitar as regras do capítulo V do título 3 deste Código, sem prejuízo das previstas nesta seção, no que não conflitarem com aquelas. Artigo 72. O mobiliário urbano deverá ser mantido, por quem o instalar, em perfeita condição de funcionamento, conservação e segurança. Artigo 73. O responsável pela instalação do mobiliário urbano deverá removê-lo. Inciso 1º. Ao final do horário de funcionamento diário da atividade ou uso, no caso de mobiliário móvel.
Inciso 2º. Ao final da vigência do licenciamento, por qualquer hipótese, no caso de mobiliário fixo, ressalvadas as situações em que o mobiliário se incorpore ao patrimônio municipal. Inciso 3º. Quando devidamente caracterizado o interesse público que justifique a remoção. Parágrafo 1º. Os ônus com a remoção do mobiliário urbano são de quem tiver sido responsável por sua instalação. Parágrafo 2º. Se a remoção do mobiliário urbano implicar dano ao logradouro público, o responsável por sua instalação deverá fazer os devidos reparos, restabelecendo no logradouro as mesmas condições em que ele se encontrava antes da instalação respectiva. Parágrafo 3º. No caso de não cumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo, poderá o Executivo realizar a obra, sendo o custo respectivo ressarcido pelo proprietário, acrescido da taxa de administração, sem prejuízo das sanções cabíveis. Artigo 73. O Executivo deverá promover a instalação de mobiliário para estacionamento de bicicletas, preferencialmente nas estações do ônibus, metrô e praças. Artigo 73-B. A instalação de mobiliário urbano será onerosa, na forma disposta em regulamento,